Amém, amém. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus. Amém. Que alegria, que tempo especial na presença de Deus através desse momento de adoração. Quero agradecer toda a equipe de louvor por nos servir de modo tão especial. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, primeira carta de João, dando continuidade à nossa série Clareza no Caos. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, leio a partir do versículo 18 e convido você também à leitura comigo. 1 João 2, versículo 18 até o versículo de número 27. Primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do versículo 18 até o versículo 27. A palavra de Deus diz assim: Filhinhos, essa é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai, quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a recompensa que Ele nos faz, ou nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor é aquele que se revela a nós, como diz as Sagradas Escrituras, a partir da tua bondade, da tua misericórdia e da manifestação da sua graça. Se não fosse assim, nós não teríamos a capacidade de compreender coisas tão excelentes, coisas tão maravilhosas, realidades eternas. Então, obrigado por essa unção que recebemos a partir do Espírito Santo, uma unção de revelação, de discernimento, de conhecimento, de compreensão daquilo que é a tua vontade. De modo que, muito embora não saibamos tudo, e não haverá o dia em que saberemos de tudo, nós prosseguimos em conhecê-lo, nós prosseguimos no avanço rumo à maturidade, até que Cristo seja formado em todos nós. Abençoa a tua igreja nesse momento, enquanto escutamos atentamente a tua palavra. Molde-nos, transforma-nos, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, nós temos visto muita coisa até aqui na primeira epístola de João, e eu quero começar afirmando que o grande presente do Evangelho é o fim da nossa inimizade com Deus, para que nós pudéssemos então desfrutar de um relacionamento vivo e pessoal com esse próprio Deus. João já nos falou da comunhão que nós temos com Deus Trino. João já nos falou que como comunhão com Deus, ou como consequência dessa comunhão, nós temos comunhão uns com os outros, isso nós vimos no capítulo 1. E ele falou também de situações que podem nos afastar da comunhão, ou que podem atrapalhar a nossa comunhão, tanto com Deus, quanto com o próximo. Ele falou sobre andar na luz, em contraponto a caminhar em trevas. Afinal, o cristão é aquele que caminha de modo muito claro, não há dubiedade, não há obscuridade, há clareza na sua fala, nos seus atos e na sua conduta de vida. Aquilo que ele professa é aquilo que ele também tenta viver, o nome disso é coerência. Mas a comunhão, agora pensando no seu aspecto horizontal, a comunhão entre nós, enquanto povo de Deus, enquanto irmãos e discípulos de Jesus Cristo, ela não diz respeito a que eu vou chamar de um coleguismo indiscriminado e acrítico. A nossa comunhão não é pautada em afinidades, embora podemos tê-las, com vários aqui.
A nossa comunhão não é pautada em um objetivo comum meramente humano. Igreja não é uma agremiação, não é um clube social, e não há problema nenhum com agremiações e clubes sociais, mas igreja transcende esse conceito. Porque quando você se junta com pessoas a partir de conceituações humanas, você se junta exatamente por afinidades, por objetivos comuns, por uma causa. Igreja não. Igreja é um milagre porque são pessoas diferentes, de históricos diferentes, às vezes com objetivos distintos de vida, metas, processos e encaminhamentos distintos, mas que se reúnem a partir de uma coisa e uma coisa apenas. O que nos une é o Evangelho. E por mais óbvio que isso seja, é fundamental nós afirmarmos e termos essa compreensão, porque a grande preocupação de João nesse trecho aqui é exatamente com a pureza doutrinária da igreja. Esse texto é um texto, se você não percebeu logo de cara, sobre doutrina. Então, doutrina importa. Doutrina é algo que importa. O Tim Keller dizia que há um núcleo irredutível de crenças que você precisa manter para afirmar que você é um cristão. Vou lhes dar um exemplo de algo que aconteceu essa manhã. Na aula que eu ministrava, um irmão querido me fez uma pergunta à luz daquilo que um colega fora da igreja havia lhe perguntado, um colega que tinha problemas com a teologia de Paulo. E se eu bem entendi, e se eu não estou sendo intelectualmente desonesto nessa afirmação, esse sujeito chegou para o nosso irmão e falou: não gosto de Paulo, não concordo com Paulo, eu gosto de Jesus, não gosto de Paulo. E aí, pastor, o que eu falo para alguém? Ou o que motiva essa pessoa? Eu falei, primeiro, ignorância. E isso não é uma fala depreciativa, é uma fala diagnóstica. Ignorância é a ausência de conhecimento. Então esse sujeito fala de algo que ele não conhece e pensa conhecer. Não, porque eu li as cartas, eu li a Bíblia, eu li o Novo Testamento, eu li o apóstolo Paulo. Leu, mas não entendeu. Se tivesse entendido, não falava uma besteira desse tamanho. Segundo, ele é cristão? Eu perguntei, ele falou, ele se diz cristão. Eu falei, pois ele não é, ou ele deve arrumar a teologia dele. Por quê? Porque afirmar que concorda com um autor bíblico A e não concorda com o autor bíblico B é descredibilizar e ir contrariamente a uma doutrina fundamental de análise das Escrituras, que é a realidade de que as Escrituras são autoritativas, são inerrantes, são infalíveis. Não dá para você tratar a Bíblia como um buffet por quilo, que você gosta disso e não gosta daquilo. Então, o que o Keller quer dizer aqui, há um núcleo irredutível de crenças que você precisa manter para afirmar que você é um cristão, isso fala muito, muito com o homem pós-moderno do dia de hoje. Porque nós vivemos em um tempo onde as pessoas realmente querem olhar para a fé cristã como um grande buffet espiritual. Aquilo que me agrada eu quero, aquilo que não me agrada eu rechaço. Não, isso não é possível. Ou você abraça tudo, as bênçãos e as exortações e os alertas, ou você simplesmente tem a coragem de dizer, eu não sou cristão, eu gosto de Jesus, eu sou fã de algumas coisas que ele falou, mas dizer-se, afirmar-se discípulo de Jesus é outra coisa. Então, existe uma fé cristã. Existe uma fé cristã, existe uma crença, existe uma confissão. E repito, por mais óbvio que isso possa soar para alguns de vocês, que já estão caminhando com Cristo há um bom tempo, eu creio ser importante afirmar que existem verdades absolutas, de novo, sobretudo no tempo que estamos vivendo, que é um tempo de relativizações. É um tempo onde parece descolado dizer que tudo é certo, que tudo é válido, que toda fé é possível, que toda religião salva. Existe um quê de exclusivismo, e eu não me envergonho por isso, como diz o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo que ele crê. Existe um quê de exclusivismo do Evangelho. Porque ou nós cremos que Jesus estava certo quando disse, eu sou o caminho. Lembra lá da época da escola? O artigo definido masculino singular, não é um, é o, não é um caminho possível, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Crer em Cristo é crer que não há outra maneira de salvação senão através dele. Há quem diga que doutrina não importa,
ou que não importa tanto quanto o tipo de pessoa que você se torna. Acredite, eu tenho amigos cristãos que afirmam isso. Cristãos protestantes. Acredite, eu tenho amigos pastores que não sabem que pensam assim, e que eu educadamente tento mostrá-los que eles estão mais com uma mente secularizada do que com uma mente evangélica, e eles pensam assim. Não, olha, o importante é nós fazermos as coisas juntos, o importante é nós não tutelarmos o que o outro pensa. Eu falei, não, calma. O importante é o que a palavra diz. O importante é que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O importante é crer nos pressupostos básicos, fundamentais e inegociáveis do Evangelho. Depois a consequência disso. E aí, claro, que crendo no Evangelho e sendo moldados pelo Evangelho, viveremos de modo amoroso, de modo acolhedor, de modo compassivo, de modo misericordioso. Mas eu acho engraçado esse pessoal de hoje em dia, sobretudo fora da igreja, que diz, não, o importante é cada um ter uma fé, toda religião salva, e não existe verdade absoluta. Bom, isso é uma crença. Você dizer que não existe verdade absoluta é uma declaração bastante absoluta. Baseado no que você diz isso? Não, o que importa é sermos boas pessoas. Ok, bom por que padrão? Qual é a conceituação e o fundamento moral que lhe faz categorizar o que é bom e o que não é bom? Todo mundo sabe o que é bom. Não sabe o que é bom. Se você chegar numa tribo aborígene, aquilo que ele chama de bom é diferente do que você chama de bom. Então, se você está falando de bondade, por exemplo, se eu gosto do seu celular e eu quero ele para mim, e eu não tenho dinheiro, eu tomo o seu celular, eu tenho direito? Há quem diga hoje em dia que é normal, inclusive. Tá tudo certo. Eu tenho esse direito? Isso é uma boa atitude? Alguém vai dizer, claro que não é uma boa atitude. Baseada no quê? Quais são os padrões morais? Quais são as realidades absolutas? Então, ou você afirma que não há absolutos, que tudo é relativo, ou você vai ter que categorizar o princípio das suas crenças absolutas. Se tudo é relativo, qual é o padrão moral do que é bom? Então, João ele vai inclusive fazer uma distinção entre cristãos verdadeiros e cristãos falsos, que é outro tema espinhoso. Eu estava falando com amigos pastores, amigos queridos, que pensam muito parecido comigo, e essa semana nós estávamos conversando, eu li esse texto, e aí um amigo meu tinha mandado um outro texto, eu falei, cara, eu te entendo esse negócio de não julgar, de não ter atitude bélica, de não ser judicioso, entendo o lance de proteger o coração, para não exercer um certo senso de superioridade, mas João vai dizer aqui que existe cristão falso. Jesus vai dizer, e João vai dizer também, que existem falsos mestres. Tem pastor que é falso. E não sei, acho que não pega bem dizer isso. Eu não gosto de usar nomes. Eu acho que você personalizar questões é um problema, mas eu acho que nós temos que falar no que diz respeito à doutrina, em defesa da fé. Eu já vi gente, lá atrás, faz muito tempo. Como é que eu vou falar isso sem contar um milagre, sem contar o santo? Mas vai lá. Pensa nesses pregadores de internet famosos, assim, que são ruins, que são hereges, que são falsos mestres. Aí um cara querendo ser elogioso comigo, ele falou, nossa, pastor, eu vou te falar a verdade, eu só ouço 2 pregadores, assim, que eu paro para ouvir. É mesmo, irmão? Quem? O senhor e o fulano. Eu falei, nossa. Porque assim, a água e óleo. Eu estou pregando uma coisa, o cara está pregando outra. Então o que eu paro para pensar? Que essa pessoa, talvez ela está traduzindo a verdade de modo estético, mas ela não entendeu o conteúdo, porque ela não entendeu o que eu falo, ou não entendeu o que o cara fala. Então, João aqui, ele faz essa distinção, e ele vai chamar, por exemplo, nos versículos 22 e versículo 26, ele vai chamar essa turma de mentirosos e de enganadores. Palavras fortes. Mentirosos e enganadores. Ele vai dizer que eles se parecem cristãos, mas o tempo há de revelar aqueles que parecem ser discípulos de Jesus e não são. Olha comigo o versículo 18. Filhinhos, essa é a última hora.
E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Então João, há quase 2000 anos, afirma, é a última hora. Bom, quem me dera ter tempo para elaborar escatologicamente, de modo profundo, essa afirmação. Mas você quer saber de fim dos tempos? Tem uma série inteira de Apocalipse no nosso YouTube, vai lá e ouve. O que eu vou dizer aqui é, última hora, na linguagem bíblica, é a mesma coisa que dizer fim dos tempos. Mas, Diego, como assim era a última hora? Tem quase 2000 anos. Bom, tem duas formas de ver. Primeiro, se era a última hora para João, eu acho que a gente está vivendo os últimos segundos. Escatologicamente, se ele já tinha uma ardente expectativa do retorno iminente de Cristo no século I e viveu a partir dessa realidade que Jesus poderia voltar a qualquer momento, quanto mais eu e você não deveríamos moldar a nossa vida a partir dessa consciência de que sim, Jesus está voltando e pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, nós não sabemos, portanto devemos viver de modo coerente com o retorno de Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que última hora, na linguagem bíblica, ou últimos tempos, ou fim dos tempos, é o intervalo entre a ressurreição de Cristo e o seu retorno. Ou seja, biblicamente definido, nós vivemos os últimos tempos, os últimos dias, desde o momento em que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Inaugurou-se ali um novo relógio escatológico, uma nova métrica do fim dos tempos, do fim do mundo, para que então soubéssemos que assim como ele foi, ele há de voltar. Isso é o que a gente vê lá em Atos capítulo 1, quando os anjos falam para os apóstolos. Por que vocês estão olhando para o céu aí? Vocês não sabem que o mesmo Cristo que foi, ele há de voltar? E uma das características aí sim desses últimos tempos, aí os últimos mesmo, que vai surgir ainda, tá no futuro para nós, ou quem sabe ele já está aí, a gente nem sabe. Uma das características é que surgirá um homem que João chama de anticristo. Essa linguagem é de João, anticristo. Esse termo João é o único que usa, anticristo. Embora outros autores falem também desse personagem histórico ainda a ser revelado, esse termo é bastante do João, tanto aqui quanto no Apocalipse. Olha o que Paulo fala sobre esse homem que há de surgir, o que ele fala em 1 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. Escute com atenção. Ele diz, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, que dia? O fim, o retorno de Cristo. Virá a apostasia, um abandono da fé. E então será revelado, olha as expressões que ele usa, o homem do pecado e o filho da perdição. O que Paulo está chamando de homem do pecado e filho da perdição, João está chamando de anticristo, mesma pessoa. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Meu autor bíblico favorito, meu comentarista bíblico favorito, não é o Tim Keller. Você pensou que era, ele é o segundo. O primeiro é o Martin Lloyd-Jones, ele diz o seguinte: o anticristo é alguém que em certo sentido se põe no lugar de Cristo, tomando o nome de cristão e no entanto se opondo ao próprio reino da verdade que o nome implica. Eu já ouvi pastores e teólogos dizendo, quem sabe o anticristo vai vir do Oriente Médio, vai ser um líder árabe para vir contra os cristãos. Acho que não. Acho que seria muito evidente. Acho que seria muito explícito. Acho que um líder muçulmano não enganaria os eleitos, como Jesus diz em Mateus 24 e 25, que se possível enganaria inclusive os eleitos. Mas se vier alguém, dizendo-se cristão, dizendo ter os nossos mesmos valores, dizendo ter os nossos objetivos, com poderio político, militar e com apoio de um poder também eclesiástico. Então há uma junção de poderes. Provavelmente esse homem, Daniel vai dizer, tem poder político, tem poder militar, e ele chega dizendo, olha, eu vim para fazer o bem, eu vim para acabar com o mal, eu vim para realizar coisas que ninguém teve coragem de realizar, eu vim para libertar o mundo de dores e de tiranias. Nós olharíamos, nós cristãos, hoje, nós olharíamos para um cara desse e diríamos, opa, esse cara eu acho que está fazendo bem, eu acho que esse cara é um bom líder, eu acho que esse cara, talvez a gente não usaria essa expressão, mas talvez esse cara seja exatamente o que o mundo precisa, talvez ele seja o salvador do mundo.
para esse tempo. Concorda comigo que a gente está num tempo muito propício para surgir alguém que traga paz mundial? Concorda comigo que a gente está vivendo um tempo que Mateus chama de guerras e rumores de guerra, e tensões climáticas, e catástrofes? Concorda que o princípio das dores, e essa é a linguagem de uma mulher que vai gerar a luz a um bebê, vai dar à luz a um bebê, o princípio das dores, essas contrações, elas parecem estar se intensificando em força e em frequência? A palavra diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Pode ser que a gente seja a última geração. Pode ser que não, mas definitivamente pode ser. Os reformadores, e segura comigo aqui, os reformadores, século XVI em diante, eles criam que o anticristo, está preparado para o choque? Seria o Papa. Eu não estou afirmando nada, eu só estou dizendo o que os reformadores disseram. Por quê? Porque anticristo não é apenas alguém que se opõe a Cristo, mas é alguém, literalmente, a etimologia da expressão, é alguém que se coloca no lugar de Cristo. Interessante. Eles olhavam para essa figura, que eles não enxergam como bíblica, e eles veem que essa figura se coloca, em certa medida, no lugar de Cristo, assume o título ainda hoje de Sumo Pontífice, o maior de todos os mediadores, arroga para si a virtude e a capacidade de mediar perdão de pecados. Isso tudo está muito visível na concepção eclesiológica e na teologia católico-romana. Repito, o profeta Daniel fala que o anticristo viria revestido de um poder econômico e político. Interessante, o Vaticano é um Estado livre. Não, eu não estou afirmando que o Papa é o anticristo, ou esse, ou qualquer outro. Mas eu estou afirmando que não vai ser tão evidente. Não vai ser tão claro, como eu gosto de usar essa expressão. O anticristo não vai vir assim com olho de fogo, chifre, tridente, falar, vou matar cristão. Não. Ele vai seduzir. Ele vai falar coisas que cristãos até concordariam. E por um certo momento ele trará uma falsa paz, até que ele há de se revelar como ele é de fato. O livro de Apocalipse aponta para uma junção de poderes. E aí alguém disse que a igreja, presta atenção, é sempre confrontada por esse poder sutil, um poder sedutor, um poder que se apresenta no nome de Cristo, mas que o nega, pois essa é a própria essência do ensino falso. O anticristo, em certa medida, vai ser tudo o que o mundo jamais quis. Vai ser exatamente aquilo que homens e mulheres vão olhar e falar: será que ele não é levantado inclusive por Deus? Será que não é alguém que realmente veio para trazer ordem ao caos? Mas o João ele faz uma distinção, porque existe o anticristo, esse homem escatológico, esse personagem histórico que ainda há de surgir, mas olha na sequência do texto, ele diz, mas já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que essa é uma última hora. Então, uma coisa é o anticristo como essa figura, como esse homem, com esse personagem. Outra coisa é o que João chama de anticristos. Pedro também fala sobre isso. 2 Pedro 2, versículos 1 a 3, ele diz, no passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês. Entre vocês quem? Pedro está escrevendo para a igreja. Entre vocês, falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, ou seja, chegando a negar Cristo, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão como histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e sua destruição não tarda. Então, anticristo, espero que você tenha compreendido, é um homem que há de surgir para ficar pedagógico no fim dos tempos. Anticristos é uma expressão, é uma imagem que João vai usar para denotar todo aquele que, se dizendo cristão e se dizendo um líder espiritual, trará mentira e engano no seio da igreja. O que João está fazendo aqui? De modo muito claro. No seu contexto, na sua época, ele está combatendo aquilo que eu chamaria de um pré-gnosticismo, que era uma
uma linha de pensamento que ia dizer o seguinte: não, Jesus veio, mas quando ele morreu na cruz, não era ele assim, Deus encarnado, era um espírito. Então é assim, é como um corpo fantasma. Não por acaso, ao combater a heresia da sua época, e você vai entender como essa realidade permeia ainda os dias de hoje, não por acaso João começa o seu evangelho como? No capítulo 1, aquele que era o verbo, aquele que era o logos, tornou-se carne. Doutrina da encarnação, para combater isso. Não por acaso, nessa epístola que nós estamos estudando, 1 João capítulo 1, versículo 1, ele abre dizendo: aquele, o que nossos olhos viram e nossas mãos apalparam. Ou seja, ele está claramente combatendo a heresia da sua época. A pergunta é: quais são as heresias da nossa época? Quais são as respostas do evangelho às mentiras que são contadas muitas vezes a partir dos púlpitos? Como é que nós podemos combater essa espécie de clientelismo que tomou parte da igreja? Porque nós vivemos em uma sociedade de consumo e nós estamos tão habituados a consumir, pagar, exigir, dar estrela, dar like, fazer avaliação, que às vezes a gente sem perceber faz isso com a igreja e com o evangelho. Nós vamos avaliando a experiência de culto. Que experiência de culto, meu amigo? Isso daqui não é churros gourmet, não. Que experiência de culto? É claro que em alguma medida nós preparamos tudo com um modo muito especial, com muito carinho. A gente organiza a liturgia, tem voluntário pra caramba, tem um som adequado, tem ar-condicionado, louvor é maravilhoso, as crianças estão sendo ensinadas pelos nossos voluntários do Ministério Infantil, a palavra é pregada e exposta com esmero, mas não é experiência de culto. Daqui não é mercado. Eu contei um exemplo hoje cedo, que lá no começo da igreja, começo mesmo, tinha um irmão assim, que digamos que ele era meio sem filtro. E aí ele chega para mim, a gente tinha um violão, que era eu que tocava, um baixo, que era todo fora do tom e do tempo, e um carrom que conseguia ser pior do que o violão e o baixo. Então eu que liderava o louvor, ao invés dos instrumentistas me acompanharem, eu tinha que acelerar ou retardar o ritmo baseado na velocidade do erro deles. Então esse era o nosso louvor. Aí nós colocamos bateria. Não tinha baterista e não tinha bateria, colocamos bateria. Aí esse irmão veio e falou assim: não estou gostando desse batuque aí não. Falei: como é que é? Porque assim, ele sempre falava alguma coisa, eu dava risadinha, menino novo também, não quer arrumar confusão, tá, beleza. Beleza, obrigado, tal. Quase assim, deixa na caixinha de sugestões. Nunca teve caixinha de sugestões, mas dá vontade de criar um só para gerar nele a ilusão de que aquelas besteiras dele seriam ouvidas. Pois bem, um dia ele falou: não estou gostando não. Eu entendi, eu falei: mas não está gostando do quê? Não, do estilo do louvor. Eu falei: que bom que não é para você. Lembra disso, amor? Lembra, claro que lembra, tem histórias que marcam. Que bom que não é para você. Ele ficou pasmo. Isso é mente clientelista. Quem diz que o louvor é para mim? Quem diz que o louvor... Claro, o louvor tem que ser agradável, tem que ser afinado. Mas quem disse que é para o sujeito gostar ou não gostar? Quem disse que agora ele é sommelier de repertório de louvor? Mas tem gente assim. Tem gente que vai lidando com essa realidade da vida. E aí o que acontece? João, ele vai dizer que essas falsidades entram na igreja através de ensino, através de conduta. E esses homens diziam que podiam crer nesse tipo de coisa e ainda assim se chamarem cristãos. Repito, como muitos falsos mestres e muitos falsos ensinos até hoje. Eu vou confessar algo a vocês, como pastor de vocês. Eu ainda não encontrei o equilíbrio pleno dessa linha tênue entre o que significa detectar e perceber, e no meu caso muito claramente, o que não é evangelho, o que é pseudo-evangelho, o que é falso evangelho. Eu preciso, o cara da boa noite já dá para saber, é quase isso, entendeu? Mas a linha entre não julgar, não expor, não ter uma atitude bélica e, ao mesmo tempo, a fidelidade ao meu chamado como pastor de instruir o povo e de, às vezes, inclusive, falar: não ouça fulano de tal. E não é porque eu não quero que você ouça, porque é ciúme, Não, é porque, se for para ouvir e ter crivo, beleza. Mas isso aí que você... pastor, estou lendo esse livro, é um lixo. Às vezes dá vontade de falar assim, mas eu não uso essa expressão. Olha, tem melhores, eu digo. Tem melhores, tem literaturas mais adequadas. Mas
Ore por mim, eu estou tentando encontrar esse equilíbrio, mas pelo menos quando me perguntam, pastor, o que você acha do autor tal? Eu falo, se eu falar assim, então, aí você já sabe, tá? Então, acho que eu posso te indicar alguma coisa. É meu jeito educado de dizer, não presta. Porque se for bom, mas só for raso, eu vou falar, não, legal, não é assim o mais profundo, mas está tudo certo. Mas se eu falar tem melhores, aí você já entendeu, é o nosso código aqui, tá bom? Tem melhores, você vai entender que assim, putz, doa, queima, faz o que você tiver que fazer. Pois bem, esses homens negavam algo muito importante, algo fundamental, a própria divindade de Cristo. Por isso que João, no versículo 22, vai chamá-los de mentirosos. Então, os anticristos são os vários ministros do Evangelho que, embora professem crer no Evangelho, pervertem o seu ensino ao ponto de tentá-lo destruí-lo. E qual é o problema, gente? Porque a próxima pergunta é, qual é a origem desses caras? De onde é que eles vêm? Olha comigo o versículo 19. Eles saíram do nosso meio. Sabe de onde é que vem um falso mestre? De dentro da igreja. Esse é o problema. E igreja é um ambiente propício. Por quê? Porque nós temos uma disposição a sermos crédulos, não é verdade? Então, às vezes a Aline sabe que eu saí de um atendimento, ela já sabe o que eu vou falar. Eu saio de um atendimento e, sei lá, por mais caótico que tenha sido, eu quero crer que foi bom, vai. Aí ela fala, e aí, como é que foi? Eu falo, foi bom. Ela fala, sempre é bom, né? Eu falo, o tempo vai dizer. Por quê? Porque se eu pergunto alguma coisa, deixa eu usar o Alisson como exemplo para não expor ninguém. Eu estou em um atendimento com o pastor Alisson, não é o caso, mas tá bom. Aí ele vem e eu faço uma pergunta para ele me responde. Por que eu vou duvidar que ele está mentindo para mim? Se ele me perguntou, ou se eu perguntei e ele respondeu, eu parto do princípio que aquilo que ele me disse é verdadeiro. É um irmão em Cristo. Mas você ficaria surpreso quanto as pessoas são descaradas em um atendimento pastoral e mentem deslavadamente. Mas eu quero acreditar. Não quer dizer que eu sou tolo, quer dizer que eu quero acreditar. Talvez minha esposa ache que eu poderia ser menos ingênuo. Mas a verdade é que a igreja é um ambiente propício para a fé. Eu me lembro de um filme engraçadíssimo chamado Sim, Senhor, que o sujeito aprendeu que para a vida dele ser melhor ele tinha que dizer sim para tudo. Aí ele chega numa igreja, ele pede as coisas, aí ele descobre que o povo lá tem esse negócio, aí o povo diz sim para tudo, ele fala, então me dei bem e tal. Esses caras saem de dentro da igreja. Esses caras são enganadores. E meus irmãos, nós temos que chamar as coisas daquilo que elas são. Alguém que precisa de mais estudo é uma coisa. Alguém bem intencionado que deslizou em algum ponto é outra coisa. Um lobo devorador e um falso mestre é um lobo devorador e um falso mestre. E acredite, eu já encontrei pastores que são lobos devoradores e eu os chamei olho no olho de tal. E eles me odiaram, como você deve imaginar. Eu falei, você não prega o evangelho. Você distorce as Sagradas Escrituras. Você precisa se arrepender. Não, você precisa se converter a Jesus Cristo. Porque você não é pastor, você não é cristão, você está enganando o povo de Deus. O cara queria me matar. Talvez não literalmente. Talvez sim. Não sei. Quem são esses homens? Porque é uma dúvida que eu tinha por muito tempo, e talvez você também tenha, mas será que não estão tentando? Bom, tem aqueles que estão tentando, mas de acordo com João, de novo versículo 22, a característica citada, eles não querem ou não são capazes de sustentar a verdade sobre o senhorio de Cristo. Certamente outras pessoas saíram da igreja, ou das igrejas para a qual João escrevia, seguindo esses falsos mestres, porque só existe falso mestre porque tem discípulo. Só existe falso ensino porque tem plateia. Só existe venda de bens de consumo religioso porque tem consumidor religioso. Mas João não parece se preocupar com pessoas saindo. O que parece preocupá-lo de fato é a pureza doutrinária da igreja. Porque, meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Pregar o evangelho não é popular. Não é popular.
Se nós estivéssemos aqui para falar o que todo mundo quer ouvir, você pode ter certeza que esse prédio estava pequeno há muito tempo. Há muito tempo. Mas quem é que quer sair de casa? É só vocês mesmo. Então eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Sair de casa para tomar porrada. Sair de casa para ouvir que tem que se arrepender, que tem que ser marido melhor, esposa melhor, que tem que criar os filhos no caminho do Senhor, que tem que ser transformado, que tem que se submeter à vontade de Deus. Pô, pastor, não dá para falar uns negócios assim mais divertido, né? Dá, às vezes dá, mas na maioria das vezes não dá também. Na maioria das vezes eu só estou interpretando o que o texto está dizendo. Então, o Tim Keller, de novo para citá-lo, ele dizia que se você mirar o céu, talvez você alcance também a terra. Mas se você mirar a terra, você perderá ambos. Traduzindo para essa realidade, sabe o que isso significa? Que se nós quisermos alcançar pessoas indiscriminadamente, à revelia da verdade, nós até alcançaremos pessoas que não têm compromisso com o evangelho, e sim com um bem de consumo e um artigo religioso com verniz de evangelho. Mas, eu posso falar isso com muita alegria e tranquilidade, porque a gente tem vivido isso. Se nós escolhermos pregar o evangelho, pode ser mais lento, pode ser gradual, mas Deus trará frutos. Uma comunidade saudável, uma comunidade madura, uma comunidade que ama a Deus, que ama as pessoas, que ama a palavra. Uma igreja deve sempre priorizar a verdade e Deus trará os frutos. E olha então, o que ele diz no versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Ok, João, você nos disse que existem falsos mestres, você nos disse que virá o anticristo, você nos disse que eles são mentirosos, enganadores, que eles sabem o que estão fazendo. E nós? Bom, nós, a igreja, o povo de Deus, o que ele está dizendo é, vocês receberam a unção do Espírito Santo. Sabe o que é unção na palavra de Deus? Não é tremelique, não é arrepio, não é nada disso. Unção na palavra de Deus é o derramar do Espírito sobre os escolhidos. Vocês, nós fomos escolhidos. E por sermos escolhidos ou termos sido escolhidos, nós temos a revelação de Deus. Por isso que o tema da minha mensagem é um chamado ao discernimento. Por quê? Não é papel apenas meu, do Alisson, do Guilherme, discernir as mentiras. É nosso papel. Porque o mesmo texto que está diante de mim, está diante de você. O mesmo Espírito que paira sobre mim, paira sobre você. De modo que nós não queremos, enquanto liderança, infantilizá-los e torná-los sempre dependentes de tutores espirituais. Não, nós queremos que essa igreja cresça em profundidade, de tal maneira que ela sim seja capaz, na minha presença ou na minha ausência, na presença ou ausência do Alisson, presença ou ausência do Guilherme, essa igreja seja capaz de, ao ouvir a verdade, identificá-la, e ao ouvir o falso evangelho, identificá-lo também muito prontamente. Esse é o sinal de uma comunidade madura. Uma igreja que é pautada nas Sagradas Escrituras e não em apelos estéticos, sensoriais ou de qualquer outra ordem. Porque nós recebemos o Evangelho. Então, meus irmãos, você tem o Espírito Santo na sua vida, sobre a sua vida. João está dizendo, você conhece a verdade e, portanto, você tem um privilégio. Você é capaz de discernir aquilo que é verdadeiro daquilo que é apenas uma falsificação da fé. O discípulo de Jesus possui um discernimento que um homem natural não possui. Continuando, versículos 22 e 23, caminhando para o final. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai, quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Perceba. Há uma realidade aqui absolutamente intencional. Esses caras, eles foram tomados por ingenuidade, por ignorância? Não. Os falsos mestres de hoje estão ricos. Os falsos mestres de hoje estão ricos. E acredite, eu tenho muita vontade de citá-los aqui por nomes, mas não o farei. Se você quiser, me pergunta no off depois. Mas você deve imaginar alguns deles. São multimilionários. Por quê? Porque a fé alheia e a ignorância alheia, num país como o Brasil, num país, convenhamos, de cultura média muito baixa, um país de gente vulnerável,
Um país de gente que não teve oportunidade, na sua ampla maioria, porque você sabe que isso aqui é um recorte, né? Você sabe que isso aqui é uma bolha. Aqui, quem fez faculdade, pós, mestrado, bolha total. Isso aqui não é Brasil, não. Isso aqui não reflete o todo daquilo que é a realidade do nosso país, embora em diferentes realidades sociais aqui que nos encontramos, mas não há miseráveis entre nós. Agora, para pessoas carentes, tanto intelectualmente, quanto emocionalmente, quanto financeiramente, é um terreno muito fértil para todo tipo de engano e todo tipo de manipulação. E esses homens não têm escrúpulos. Não tinham no primeiro século, não tinham na Idade Média, continuam não tendo hoje, e continuam enganando verdadeiras multidões. Por quê? Porque, segundo aquilo que João diz, porque eles querem. Porque eles fazem isso conscientemente. E quanto a nós, de novo, versículos 24, 25 e também 27. Quanto a vocês, cuidem, valorizem, protejam, para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Quanto a vocês, versículo 27, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Aqui, entenda o que João está dizendo, não é a ausência de necessidade de ter pessoas compartilhando a verdade do Evangelho, mas vocês não precisam de algo novo, de um novo ensino, de uma nova realidade. Porque se João estivesse dizendo que cada um vive pela sua própria consciência, essa própria carta perderia a sua razão de ser, uma vez que ele está ensinando a igreja. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Como que a gente sai daqui hoje? À luz de tudo isso que ouvimos, de modo um pouco mais denso, porque, repito, doutrina importa. Então, a tarefa de um pregador, de um pastor, de um teólogo, como João, como eu, não é apenas dar-lhe algo para você sair bem, mas é conceder algo para você pensar. Esse texto está fazendo isso. É um texto mais denso, mais cerebral. Mas com o que a gente sai? Sai com essa palavra pastoral de João, dizendo: existem falsos ensinos, existem falsos cristãos, existem falsos mestres, mas vocês se preocupem com uma coisa e uma coisa apenas: permaneçam em Jesus. Permaneçam na simplicidade do Evangelho. Permaneçam nisso que estão negando, que é Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus veio em carne, Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitou, Jesus voltou para a direita do Pai nos céus e Jesus há de retornar um dia. Isso me lembra a fala de Cristo, registrada pelo próprio João no seu Evangelho, João 15:4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, Jesus dizendo. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Não tem nada mais simples, nada mais profundo e nada mais belo do que isso. Um ramo só tem vida enquanto estiver na videira. Nós só temos vida enquanto nós permanecermos em Jesus. O que a gente está tentando aqui todo domingo, todo mês, todo ano? Lembrar vocês daquilo que na essência nós já sabemos. Amanhã, segunda-feira, quando você acordar, seja para trabalhar, para estudar, para cuidar da casa, seja o que for, lembre de uma coisa: permaneça em Jesus. E terça-feira, qual é a novidade? Qual é a tarefa? Bom, deixa eu te falar qual é a novidade. Terça-feira, quando você acordar, permaneça em Jesus. E quarta, e quinta, e sexta, e por toda a sua vida. Não precisamos de novos ensinos escandalosos, de verdades ocultas, apenas para iniciados, a partir de uma hierarquia espiritual de intelectuais. Não. João está dizendo: Jesus é tudo. Jesus basta. Jesus é suficiente. Jesus é tudo que você precisa.
Você precisa ser perdoado? Jesus te perdoa. Você precisa ter a culpa apagada? Jesus apaga essa culpa. Você precisa de ânimo e esperança? Jesus é aquele que te encoraja. Você precisa amar o seu irmão, mesmo quando ele é difícil e quando você não consegue? Jesus vai te dar a capacidade de amar. Você precisa obedecer a Deus? Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, vai lhe permitir viver uma vida de obediência. Jesus é tudo o que você precisa. Hoje e sempre. Simples assim. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, porque mesmo diante da profundidade da tua palavra, no fim, fica apenas aquilo que realmente é a verdade que já conhecemos. Que o Senhor é tudo e em ti nós temos absolutamente tudo. O Senhor é a força para o cansado, o Senhor é o ânimo para o desanimado, o Senhor é o encorajamento para o desencorajado, o Senhor é a exortação para o acomodado. O Senhor é a calma e a paz de espírito para o aflito e para o ansioso. O Senhor é a alegria para o deprimido. O Senhor é aquele que nos traz sentido, propósito, que nos concede identidade, que nos fala de onde viemos, mas também nos mostra para onde iremos e o que estamos nos tornando em meio a esse processo. Que o Senhor nos ajude a sermos cristãos melhores, não apenas por uma conceituação humana, mas gente mais parecida com Jesus, gente mais longânima, gente que demora para se irar, gente que não tem coração duro, mas que perdoa, gente que pensa o melhor do outro e que espera o melhor do outro. Gente que é generosa. Gente que tem um olhar para a vida, que é um olhar positivo e não um olhar amargo. E a verdade, Deus, é que nós temos a tendência de ser exatamente o contrário de tudo isso. Então nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu auxílio. Nós precisamos conhecê-lo e, como nós vimos, doutrina importa, a palavra importa, mas que a palavra que nos foi dada e o evangelho que nos foi revelado não atinja apenas o nosso intelecto, mas mude o todo do nosso ser. Porque no fim, o que realmente importa é, à luz daquilo que conhecemos, que tipo de ser humano estamos nos tornando, como consequência dessa verdade. A pergunta é se nós estamos nos tornando homens melhores, mulheres melhores, pais melhores, maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, patrões melhores, colaboradores melhores. A pergunta é se esse evangelho que atingiu a nossa mente, atingiu também o nosso coração, para transformar todo tipo de relação da nossa vida. A pergunta é se onde a gente chega, o ambiente melhora. Se onde a gente toca, prospera. Se quando a gente fala, a gente edifica. Nos ajude. Nos ajude, porque tudo o que precisamos é Cristo. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.